Durante o segundo reinado, que foi o governo do imperador Dom Pedro II, ocorreu uma forte imigração europeia para o Brasil. O segundo reinado foi aquele período em que Dom Pedro II governou o Brasil durante 49 anos, entre 1840 até 1889, que é o ano da chamada Proclamação da República, um golpe militar que possuía a monarquia e implantou a república. Mas quais foram os objetivos da imigração europeia para o Brasil no século XIX, lá durante o segundo reinado? Quais os interesses dos grandes fazendeiros brasileiros e também do governo imperial? Nós podemos citar aqui 3 objetivos muito importantes, muito claros, para estimular, para incentivar a vinda de italianos, espanhóis, portugueses, alemães, suíços, poloneses, ucranianos e outros para o Brasil naquele período. O primeiro objetivo da imigração europeia para o Brasil no século XIX foi justamente para suprir a carência de mão de obra nos cafezais do Sudeste, principalmente. Portanto, uma questão de mão de obra, uma questão mais de cunho econômico, já que desde 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico negreiro para o Brasil estava extinto, estava proibido. Portanto, a entrada de novos escravizados vindos da África estava proibido legalmente no Brasil. Então, primeiro objetivo, suprir a carência de mão de obra, especialmente para as lavouras cafeeiras do Sudeste. O segundo objetivo, ocupar vazios demográficos. Regiões do Brasil, como por exemplo o Sul, onde hoje nós temos o Rio Grande do Sul, eram regiões, o Rio Grande do Sul era uma região bastante despovoada e muito visada pela Argentina, que tinha interesse em anexar aquela região para ela, tirando aquela região do Brasil. Então Dom Pedro II e os governantes da época estimularam também a vinda de imigrantes europeus para ocupar vazios demográficos, especialmente ali na região do Rio Grande do Sul. E o terceiro objetivo da imigração europeia durante o segundo reinado foi de caráter racista e eugenista. Sim, porque a elite brasileira, política e econômica, queria estimular a vinda de europeus para miscigenar e, com o tempo, branquear a população brasileira. Isso porque, na visão eurocêntrica da nossa elite, um povo muito negro e mestiço atrapalharia o progresso, atrapalharia o desenvolvimento do Brasil, segundo, claro, essa visão da elite brasileira lá do período. Portanto, uma prática de eugenia, na visão deles, de melhoramento da raça brasileira, trazendo europeus para embranquecer o homem brasileiro, clarear o homem brasileiro. Então, recapitulando, eis aqui os 3 objetivos da imigração europeia para o Brasil, lá no século XIX, durante o segundo reinado. Então, primeiro, suprir a carência de mão de obra, especialmente nas lavouras de café. Segundo, ocupar vazios demográficos ou populacionais, especialmente no extremo sul do Brasil. E terceiro, clarear ou branquear a população brasileira, numa visão eurocêntrica, racista e eugenista da elite brasileira, ou de grande parte da elite brasileira, lá no século XIX, durante o segundo reinado. Legal, galera? Então, história do Brasil, segundo reinado, governo de Dom Pedro II, um dos momentos cruciais na história brasileira.